Atenção, começamos em 3, 2, 1, gravando. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, nós sabemos que precisamos estar alinhados. Quando os ponteiros assim estão apontando para cima, nós podemos entender que é tempo de olharmos ao nosso redor, é tempo de olharmos e mirarmos o que Deus quer que vejamos. Temos a cosmovisão perfeita da vontade de Deus neste tempo. No que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo conosco, nós precisamos de ter parâmetros, nós precisamos de ter uma bússola, nós precisamos de ter segurança, como se numa viagem sobre o mar, em tempestade, nós estivéssemos buscando segurança. Qual é essa segurança? Qual é esta bússola? No programa de hoje, conversaremos sobre a pureza da Palavra de Deus. Nós vamos ver que a Palavra de Deus, ela é perfeita. Nós vamos ver que a Palavra de Deus foi providenciada para que eu e você tivéssemos segurança no mar da vida, na viagem que nós temos sobre a terra nos anos que vivemos. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos fala? Vamos ver como ela pode ser pura e ao mesmo tempo nos dar direção? Então, deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus foi escrita. Qual a intenção de Deus em nos dar a sua palavra escrita? É para que nada fosse tirado dela. Hoje nós estamos vendo aí como que o visual pode ser tocado, mexido. Hoje as pessoas todas, através de aplicativos, podem fazer efeitos com as imagens, efeitos com as suas fotos. Você tem uma foto e quer tirar alguém daquela foto, você tem aplicativos para apagar aquela pessoa, para colocar outras pessoas, para manipular aquela imagem. E até mesmo com relação ao áudio, o som, as pessoas conseguem manipular a imagem e o som. Mas o que está escrito, o que está assinado, o que foi manuscrito, aquilo que está ali, como se você adulterar uma cópia e as outras, elas têm de estar em conformidade umas com as outras, com o original. Então, aquilo que está escrito, você tem aquela segurança. Por isso, os nossos documentos todos estão registrados graficamente. Graficamente. Nosso passaporte, a nossa carteira de identidade, etc. Porque aquilo está registrado e é intocável. A palavra de Deus, o Senhor chamou Moisés e trouxe a Moisés uma tarefa tão grande, uma tarefa tão linda de levar o povo, de conduzir o povo de Israel do Egito até a terra prometida. E nesta caminhada foram anos de jornada. Conhecemos a história, como durante 40 anos ali esteve Moisés conduzindo o povo na terra prometida. E Deus disse então a Moisés, quando Deus entregou a ele a lei, quando Deus trouxe ordenanças, quando Deus trouxe orientações, podemos dizer assim, uma carta magna, uma constituição nacional para Israel, Deus disse, escreve. Escreve num livro. O próprio Deus escreveu com os seus dedos em fogo, Deus escreveu na pedra os 10 mandamentos. Questão é o decálogo, não é? Então, nós temos os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus escrita, registrada, é para que ela possa estar
servindo como parâmetro, como padrão para as nossas vidas. Nós vamos ver o comportamento da sociedade humana hoje no Salmo 12. Abra sua Bíblia no Salmo 12. O salmista está pedindo auxílio contra a falsidade. Ele diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Bem, parece até que o salmista está vivendo nos nossos dias. Parece até que Davi está vivendo aqui em 2022, no século 21, porque socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Como é raro encontrar uma pessoa em santidade, em uma vida piedosa, de oração, de busca do Senhor, da verdade, da sua palavra, do bem. A maioria das pessoas hoje, como tem vivido, ele disse, desaparecem os fiéis da terra. Houve um tempo que as pessoas davam a sua palavra com um fio do cabelo do bigode. Exatamente. Teve a época das notas promissórias, nós vimos aí os cheques sem fundo, nós vimos as pessoas perdendo o valor da honestidade. Socorro, Senhor, já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis da terra, dentre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então, a mentira, a pessoa fala, eu vou pagar sabendo que não vai pagar. Eu vou fazer sabendo que não vai fazer, que não vai cumprir aquilo que prometeu. A mentira, a falsidade e a bajulação. Querendo subir na empresa, querendo subir na vida, ela usa de bajulação. Bajulação, você sabe muito bem falar bem da pessoa ou para a pessoa na frente, mas não pensa aquilo que está falando, ela não crê daquela forma e ela sai e fala nas costas. Lábios bajuladores, interesseiros. E ainda dizem, né? A língua é minha, a boca é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser do meu corpo, eu faço o que eu quiser da minha boca, eu falo o que eu quiser. As pessoas acham que o pecado não afeta os outros. Tudo que fazemos de bom ou de mal afeta todo mundo ao nosso redor, afeta todos. E o salmista diz, que o Senhor corte esses lábios bajuladores, porque eles dizem, ninguém tem nada com isso, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, tudo é meu. E o salmista vai nos mostrar as consequências da mentira e da falsidade na sociedade. No versículo seguinte ele diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. A mentira e a falsidade na sociedade vão gerar o quê? Opressão dos pobres e virá o gemido dos necessitados. Aquelas pessoas que galgam posições com soberba, com mentira, com corrupção, com fraude, com roubo. Então, elas não trazem o bem para a sociedade. Elas vão trazer opressão. A opressão dos pobres e o gemido dos necessitados é uma consequência de uma sociedade corrompida pela falsidade e pela mentira.
Por isso a palavra de Deus, ela vai se levantar no nosso tempo, ela vai se levantar diante da sociedade como, podemos dizer assim, um mastro, um esteio. A palavra de Deus vai se levantar como a mão que se estende e sustenta. A palavra de Deus é aquela que nós podemos confiar, que nós podemos descansar. Hoje, a verdade está tão difícil que as pessoas nem sabem em que crer e como crer. Não sabem se vão acreditar. Você tem uma notícia e você não tem coragem de passar aquela notícia para frente sem procurar verificar se é verdadeira. As pessoas estão se acostumando com a mentira. Tanta mentira. Hoje, então, com essa situação que nós vivemos no mundo do Covid, de vacinas, de medicações, no mundo inteiro, cada um fala uma coisa, as pessoas pensam, onde está a verdade? Com quem está a verdade? Quem é pela verdade? Aquelas pessoas que têm Deus como referência, a palavra de Deus como referência, que vivem dentro dos princípios do Senhor, da sua palavra, essas pessoas têm buscado a verdade e elas estão alinhadas com a palavra de Deus, com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Olha o que está escrito neste Salmo 12, que está mostrando toda a sociedade humana daquela época e que é tão atual hoje. Diz, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Aqui está dizendo, as palavras de Deus são palavras puras. Puras. O que é puro? Aquilo que foi depurado, aquilo que não está misturado com nada, aquilo que é a essência. As palavras de Deus, a palavra dele é pura. Em Deus não há maldade, nas Escrituras não há mentira, não há falsidade. Deus não diz uma coisa hoje e amanhã fala outra. Ele é imutável. E a sua palavra é digna de toda confiança. É como prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. 7 significa totalidade, perfeição, completude. A palavra de Deus foi totalmente depurada. Não há nada, não há um nome, não há nada na palavra de Deus que esteja ali para, a expressão que o mineiro diz, encher linguiça, a expressão está ali para enfeitar. Não, a Escritura todinha ela é inspirada por Deus, pura, foi depurada pelo Senhor. E aqui nos diz, sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração e nos livrarás para sempre, para sempre. Nós vamos ver que a palavra de Deus é a verdade. Em João capítulo 17, verso 17, Jesus disse, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Um dos grandes filósofos da Grécia sai com uma lanterna na mão durante o dia e lhe perguntam o que você está fazendo com esta lanterna durante o dia com a luz do sol. Ele diz, eu estou em busca da verdade, procurando a verdade. A verdade é comprovada, a verdade é testada, a verdade ela não tem medo de se apresentar, ela é a verdade. Aquilo que não pode ser comprovado, não pode ser testado, não pode ser a verdade. Hoje nós temos aí teorias a respeito da origem do homem, a respeito da origem do universo, a respeito da origem da vida. São teorias não verdadeiras, não testadas, não comprovadas, mas
aquilo que é a verdade, onde a verdadeira ciência caminha, então é testado, é comprovado. E o que nós podemos ver comprovado em tudo que existe? Nós podemos ver a assinatura de Deus em tudo que foi criado, com a sua perfeição, com a sua complexidade. É tudo tão um ajuste fino ali no universo e em toda a vida criada aqui na Terra. É tudo tão perfeito, milimetricamente perfeito, dentro da matemática de uma maneira absoluta. Somente Deus poderia fazer assim. Mas há tanta mentira que não consegue ser provada e as pessoas engolem. Hoje nós vemos aí ideologias, como a ideologia de gênero mesmo, a pessoa está sendo levada a uma direção que a própria biologia, a própria ciência não comprova. Mas a palavra de Deus é verdade. Ela pode ser provada. Até hoje, nunca nenhuma palavra caiu de tudo que está na Escritura. O que Deus falou com Daniel há tantos mil anos atrás, mostrando as civilizações que viriam depois de Nabucodonosor, mostrando o reino medo-persa, depois o reino macedônico, depois o Império Romano e até os nossos dias e até a vinda de Jesus, nada absolutamente mudou de tudo que foi dito a Daniel há tanto tempo atrás. A palavra de Deus é eterna. Nós podemos ver a Bíblia, ela passando, ultrapassando as gerações, a palavra de Deus passando por tantas provas. Quanto quiseram queimar, quantas fogueiras com Bíblias numa tentativa de tirar a palavra de Deus. Mas você pode ver, né, a natureza toda aí comprovando que a palavra de Deus é a verdade, comprovando que a palavra de Deus é eterna. Em Isaías 40, de 6 a 10, nós lemos: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, caem as suas flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O homem passa, a sua beleza passa, o seu frescor passa, mas a palavra permanece eternamente. Tentaram destruir a Bíblia, mataram, puseram em fogueira John Huss, Tyndale, Wycliffe e tantos outros. Mas a palavra de Deus foi traduzida, está para nós em português, está em inglês, em francês, em espanhol, em suahili, em línguas indígenas. A palavra de Deus permanece eternamente. E o texto continua dizendo em Isaías 40, e tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. O que a palavra de Deus diz e manda a gente proclamar ao mundo inteiro é que Jesus virá. É que o Criador de todas as coisas virá assumir pessoalmente o domínio, o reino desta terra, deste planeta que lhe pertence. Ele vai fazer novas todas as coisas, mas ele virá e ele traz consigo a sua recompensa. Ele traz consigo o seu galardão. Para quem? Para quem creu. Para quem andou nos seus caminhos, para quem creu na sua palavra. Jesus, ele disse, não é, que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crer nesta palavra. A palavra de Deus, ela nos ilumina, ela nos mostra o caminho. Em Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés,
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sim, a palavra de Deus é lâmpada, é luz, ela nos mostra a verdade, não tem vergonha de se revelar. A verdade não se camufla, a verdade é vista. Nós podemos ver pessoas que andam na verdade, pessoas que caminham na luz, elas caminham de uma maneira assim, sem fingimento. Elas caminham de uma maneira feliz, tranquila, vivendo dentro do propósito do Senhor. A verdade nos traz segurança. Segurança na nossa vida, segurança nas nossas escolhas. A palavra de Deus, ela nos traz esta vida que é vida eterna. Então, ela nos ilumina e nos mostra o caminho. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Andar na luz. Quem anda nas trevas tropeça e às vezes nem sabe em que está tropeçando. Mas quem anda na luz vê tudo claro como o dia. A palavra de Deus nos limpa. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus fala sobre a videira verdadeira. Ele nos diz que Ele é a videira, que o Pai é o agricultor e que nós somos as varas, somos os galhos ligados à videira. E ele diz, olha, todo galho que está produzindo fruto, o Pai limpa, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. É uma cultura espetacular, fascinante, mas muito cheia de detalhes. A cultura da uva, plantar uma vinha, ter aqueles grandes cachos de uva, uvas doces, é uma cultura bem especial. Demanda muito cuidado, demanda muita técnica. E uma delas é limpar a vara que dá fruto. Para quê? Podar, para que dê mais fruto. O Espírito Santo, o Pai, Ele nos poda, Ele nos limpa, para que nós possamos dar mais fruto. E aqui está dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela limpa a nossa mente, ela limpa o nosso coração, ela nos dá uma sensação de limpeza, de pureza, de leveza. O pecado traz uma sensação de sujeira, de peso, de mau cheiro, mas a palavra de Deus traz essa sensação de pureza, leveza, de perfume. A palavra de Deus nos limpa. E a palavra de Deus é água. Diz aqui, água que limpa e que santifica. Água que limpa e que santifica é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi direcionada para quem? Para mim e para você. A palavra de Deus foi direcionada para nós, para nos limpar e nos santificar. Vamos ver um texto? Em Efésios capítulo 5, do verso 25 a 27. Paulo está falando aqui sobre o casamento, está falando sobre o papel do marido em relação à sua esposa, mas ele traz um significado para o nosso relacionamento com Deus. Vamos ver o que está escrito. Diz assim, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui está dizendo que Cristo amou a igreja. Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Não existe amor maior,
do que o amor, do que alguém dar a própria vida pelo outro. Você pode demonstrar amor com palavras, você pode demonstrar amor com presentes, você pode demonstrar amor com atitudes, gestos, um abraço, um toque, um beijo. Você pode demonstrar amor fazendo um serviço, lavando o carro, preparando uma comida, fazendo algo para demonstrar amor. Mas a maior prova de amor, não existe o maior ato de amor, dar a vida. Jesus, ele deu a vida pela igreja. Que é a igreja? Aqueles que o recebem, aqueles que creem nele. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. E diz que o Senhor se entregou por nós para que santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é tão importante. Nesse momento, quando você está junto comigo aqui, junto conosco aqui na Rede Super, recebendo a palavra de Deus, esta palavra tem uma ação purificadora na minha vida e na sua vida. Essa palavra tem poder dentro de nós, poder de limpar, poder de refrescar, este poder maravilhoso. Experimente algo. Experimente você chegar bem cansado ou a sua mente está carregada de preocupação ou de pensamentos sujos, pensamentos que você não quer, pensamentos de morte, pensamentos negativos. Experimente um banho, uma ducha com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra aqui na nossa mente, desce para o nosso coração, ela nos refresca. Nos refresca. Me lembro quando minha mãe recebeu a notícia da morte do seu irmão. Seu irmão, com 42 anos, faleceu repentinamente, um infarto. E quando ela recebeu o telegrama, aquela época que não tinha celular, o telegrama dizendo que seu irmão havia falecido. Minha mãe começou a chorar muito. Ela deitou ali na cama chorando. Era seu irmão amado, querido, estava bem. E eu me lembro que meu irmão, pastor Márcio, chegou, ele naquela época era seminarista ainda, e a mamãe não parava de chorar. Ele apenas abriu a Bíblia e começou a ler João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Só foi lendo a palavra e o choro da mamãe foi diminuindo, até cessar. A palavra tem este poder. Leia a palavra, se alimente dela e creia que ela é a verdade, ela é eterna e ela santifica. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo agora dizendo assim: Senhor, eu quero mais de Ti, conhecer mais a Tua palavra. Eu preciso do Teu Espírito Santo para me ensinar. Eu abro meu coração para Ti. Fala-me, ensina-me. Eu quero ser parecido com Jesus. É no nome dEle que eu oro. Amém, amém e amém. É isso, buscar a Deus, buscar a Sua palavra. Ler, meditar, ruminar aquilo que você tem lido e crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe, que você possa amar a palavra de Deus e viver para a sua glória. E até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, no nosso programa Alinhando os Ponteiros. Até a próxima.